Sim, os fundos imobiliários e fiagros serão prejudicados com a tomada de decisão e o veto do presidente Lula. Se você não sabe o que aconteceu, o que está rolando por aí, existia uma isenção de tributos na reforma tributária, prevista para a reforma tributária, e o presidente Lula ele simplesmente vetou algumas isenções que atingem diretamente os fundos imobiliários e os fiagros. No projeto de regulamentação da reforma tributária, existia ali um trecho que previa a isenção de novos tributos para esses fundos de investimentos, e aí entram os FIs, fundos de investimentos imobiliários, e os fundos patrimoniais. Os fundos imobiliários e os fiagros, eles eram exceções a dois tributos: a contribuição sobre bens e serviços, a CBS, e ao imposto sobre bens e serviços, o IBS. Aí entrou uma questão constitucional, ou seja, que não seria constitucional conferir aos fundos imobiliários e aos fiagros essas isenções, porque isso seria o mesmo que conferir a eles benefícios fiscais, o que vai de encontro, ou seja, contrário à Constituição Federal. Enfim, tirando essa parte aí mais maçante e mais complexa de se entender, eu vou te explicar aqui de uma forma prática, direta e reta o que está rolando, tá? Caso você não tenha entendido ainda. Os fundos imobiliários, eles recebem as suas receitas, seu dinheiro, dos imóveis, de investimentos, etc. Depois de ter essas receitas aí em mãos, o que eles fazem? Eles pagam os custos. Pegam lá as receitas, pagam os custos e sobra o quê? Sobram os lucros líquidos. Receita menos custos igual ao lucro líquido, que depois são transformados em dividendos. Para quem? Para nós, cotistas. Basicamente é assim que funciona o fundo imobiliário. Então veja que se os custos eles forem cada vez maiores, o que acontece? O lucro, evidentemente, fica cada vez menor. E por isso que está esse receio aí do mercado, porque os custos eles vão, consequentemente, aumentar com esse veto que o Lula fez, porque haverá mais tributação sobre os fundos imobiliários. E por consequência, os dividendos eles acabam sendo menores e quem acaba pagando a conta disso tudo é quem sempre é o elo mais fraco da corrente, ou seja, nós, cotistas. Por isso que o mercado provavelmente já está precificando. Vamos dar uma olhada como está o mercado hoje. Aí a gente vê aqui já o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, uma queda já de 1,28%. Sendo que dos últimos 5 dias, olha só, vinha bem, o IFIX vinha bem e do nada já despencou. Ou seja, já começou a tal da precificação. HGLG11, um dos maiores fundos aí da Bolsa de Valores, com uma queda de quase 2% apenas hoje. BTLG11, uma queda de 1,73%. HGRU11, quase 1% de queda apenas em um dia. Enfim, eu não vou pegar aqui todos os fundos para não ficar muito extenso, nem tem por que fazer isso, mas você deve saber que o mercado ele sempre se antecipa, né? Aqui a gente já está vendo isso. E com essa medida, o mercado já começou a se movimentar e precificar essa possível queda de dividendos que pode acontecer caso esse veto passe. Para isso, o mercado ele precisa aumentar o spread, fazer com que o dividend yield dos fundos imobiliários ele suba. E como que se faz isso? Com a venda de fundos imobiliários e fazendo que as cotações elas caiam. É exatamente isso que já está acontecendo. Mas pode ficar tranquilo que vem comigo que eu vou te mostrar como que isso acontece realmente na prática. Aqui nós temos uma planilhinha bem simples que eu fiz para te mostrar. Olha só, aqui a gente tem a fórmula do dividend yield. Tá? A fórmula de dividend yield é a cotação de um fundo imobiliário dividido pelo dividendo pago por ele. Então eu peguei aqui a título de exemplo o HGLG11. O HGLG11 nesse momento ele está cotado em R$ 149,44. O dividendo pago, eu peguei lá no Investidor 10, R$ 13,20. Deixa eu até te mostrar para que não fique dúvida. Vamos lá, HGLG11, Investidor 10, aqui embaixo. Daí a gente vai lá para baixo. Ó, já aprende aí como que você olha quanto que foi pago em dividendo, tá? Distribuições nos últimos 12 meses, tá aqui, ó, R$ 13,20, tá? Para cada cota você recebeu isso daqui. Aí voltamos lá para a planilha, coloquei 13,20. Isso aqui não muda, é o valor que foi pago. Aí o dividend yield é o que vai mudar. Qual que é a fórmula mesmo? A cotação, portanto, é esse valor aqui, cotação dividido pelo dividendo pago. Ok? Então aqui já está a nossa fórmula, dividend yield 8,84%. Como eu falei, o mercado ele precisa fazer com que a cotação caia para que o dividend yield aumente, para que seja precificado esse prêmio de risco. Então vamos ver aqui, não vou mexer na fórmula, nem no dividendo pago. Vamos supor que o fundo ele continue pagando a mesma coisa. Só que aí o mercado vai lá e faz o quê? Vai lá e derruba a cotação. Hoje está 149, vamos supor que vá para R$ 140, tá? Caia para 140. Olha o dividend yield, ele aumentou, foi para 9,43%. Se ele cair ainda mais, olha só, ele vai aumentando, tá? Ele vai aumentando cada vez mais. Agora vamos supor que ele suba, foi para R$ 160.
aí o dividend yield ele fica menor. Ele é sempre o inverso, tá? A cotação subiu, o dividend yield cai, a cotação caiu, o dividend yield sobe. Ah, mas Carlos, isso já é certo que vai acontecer? Não, ainda não é certo que vai acontecer, mas já tá se encaminhando para isso. Depende ainda da aprovação do Congresso ainda. Então, pode ser que esse veto do Lula ele não passe, pode ser que isso aconteça, mas é muito provável que vai acontecer. Claro que existem várias negociações lá, envolvimento político, discussão política, partidária e tudo mais. Pode ser que seja barrado, mas é difícil realmente. Aí beleza, Carlos, e se isso passar? Depois ainda pode haver a tributação dos dividendos, a tão falada tributação dos dividendos? Sim, os dividendos ainda não serão tributados com essa medida aqui, e nada impede que isso ainda possa ser discutido depois. Eu não sei se isso seria suficiente para levantar uma discussão sobre bitributação no futuro, mas é possível que sim. Mas isso seria uma discussão futura, realmente. Essa medida já é suficiente para diminuir os dividendos, como eu te mostrei aqui na prática. Mas o fato agora é, ainda vale a pena investir em fundos imobiliários? O meu posicionamento é de que, na prática, nada mudou. E realmente nada mudou porque foi uma medida que foi tomada, mas ainda precisa de aprovação. Isso pode mudar sim, mas ainda não mudou. O ponto é esse. Então, cara, continue focado no que você já vinha investindo, continue no que está no seu controle, porque sobre medidas políticas, infelizmente, nós não temos controle nenhum. Foque na sua estratégia, no que você já vinha fazendo. E fique de olho nos bons fundos imobiliários, porque pode acontecer de o mercado ele se antecipar, que é o que a gente já vem vendo aqui, e precificar muito errado isso, fazendo com que, de forma irracional, algum ótimo fundo imobiliário seja precificado muito, mas muito barato, além do que ele deveria ficar mais barato. E aí que moram as grandes oportunidades. Se esse vídeo ele foi útil para você, já sabe, dá o like no vídeo para retribuir, comenta aqui embaixo o que você achou dessa medida do presidente com relação aos fundos imobiliários e já compartilha também esse vídeo com mais pessoas que você conhece. Até o próximo vídeo, se você já está inscrito aqui no canal.